Indo ao coração de Jesus, pela intercessão de Maria, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para mais uma semana do nosso devocional, o nosso devocional do Seminário de Vida do Espírito Santo aqui do Levanta-te. Durante essa semana nós vamos experimentar um tema profundo, 5 vídeos, cada dia um vídeo diferente, falando do tema principal, e o tema é o amor de Deus. Fique comigo durante toda essa semana, todos os dias um vídeo novo, como eu falei, e quero que você agora pegue sua Bíblia, prepare um espaço aí para que você possa dar uns minutinhos de atenção para o Senhor. Amém? Vamos lá? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, no versículo 35 ao 38, onde o Senhor vai nos dizer assim: no dia seguinte, João estava ali outra vez, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo significa mestre, onde moras? Palavras do Senhor, graças a Deus. Igreja, quem é João Batista? João Batista, ele é o último profeta antes de Jesus. Ele é o homem que veio para abrir o caminho para Jesus. E ele tinha muitos discípulos. Muitas pessoas o seguiam porque ele era um homem santo, um homem de Deus, um homem reto. Então ele acumulava muitas pessoas que o seguiam. Mas quando João Batista vê Jesus passando, ele aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E imediatamente as pessoas que o seguiam o abandonaram e foram seguir Jesus. O que João está querendo nos ensinar com essa atitude? Nunca pastoreie ninguém para você. O seu pastoreio sempre deve apontar para Jesus, porque é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, não você. Outro ponto, pegando esse gancho, você que é pai e você que é mãe. Nós não devemos criar filhos para nós. Devemos criar filhos para Jesus. Devemos ensinar os nossos filhos a andarem atrás de Jesus. Fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Então você que é pai, você que é mãe, aprenda com João Batista hoje. Ensine o seu filho a andar atrás de Jesus. Aponte sempre para Jesus, não para você. E quando Jesus percebe que os discípulos que eram de João agora caminham atrás dele, ele para, olha bem nos olhos deles e diz: O que procurais? Vocês que estão me seguindo aqui, deixaram João, agora estão vindo atrás de mim. O que vocês estão procurando? Jesus hoje olha para você que está vendo esse vídeo aqui e pergunta a mesma coisa. Você que está aí do outro lado, que vai nas igrejas, participa dos retiros, o que você está procurando atrás de Jesus? Ou melhor, eu posso te fazer uma pergunta ainda mais profunda. O que você ama? E por que Jesus nos faz essa pergunta? O que amamos? Porque Ele sabe que nós nos tornamos parecidos com aquilo que amamos. E é justamente por esse motivo que Deus, desde Gênesis, nos cobra a adoração somente a Ele. Porque Deus sabe que nós nos tornamos parecidos com aquilo que amamos. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Se nós não adorarmos o Senhor, adorarmos qualquer outra coisa, nós seremos parecidos com aquilo que amamos, com aquilo que adoramos. Por isso que Deus pede que nós sejamos a imagem e semelhança dEle, o adoremos somente a Ele. Porque o coração dEle é manso, humilde, Ele é misericordioso e é isso que Deus quer de nós, que sejamos uma cópia dEle, por isso que Ele exige de nós adoração. Deus não exige de nós que amemos somente a Ele, que adoremos somente a Ele, porque Ele é um Deus carente. Não, meu irmão, não, minha irmã, não é por conta disso não. Ele sabe, Ele exige isso de nós, porque Ele sabe que nós nos tornamos semelhantes, parecidos, iguais àquilo que nós adoramos. E Ele quer que nós sejamos iguais a Ele. O exemplo disso, que nós não somos conduzidos por aquilo que nós sabemos, mas sim por aquilo que amamos. Eu quero pegar um exemplo, por exemplo, da Coca-Cola.
Você que está assistindo aqui o vídeo, com certeza tem algo ruim para dizer. Algum efeito que ela faz no nosso corpo. Ah, que enfraquece os dentes, enfraquece os ossos, dá câncer, obesidade, aumenta a diabetes. Veja, desentope pia. A gente já ouviu tanta coisa dos efeitos que a Coca-Cola faz. Agora eu pergunto, por que a gente sabendo de tudo isso, por que sabendo de tudo isso, mesmo assim, é o refrigerante mais vendido do mundo? Por quê? Porque nós não somos conduzidos, as nossas decisões não são conduzidas por aquilo que sabemos, e sim por aquilo que amamos. Sim, gente, não estou entendendo. Simples. Quando você era criança, quando tinha ali um aniversário, pode pegar as fotos antigas da sua casa, lá todo mundo tem aquela foto, né? Com aquele bolão comprido, aquele bolão assim. E quem estava do lado na foto? A Coca. Ela estava lá do lado. Outro momento, domingo, quando você ia comer na casa da sua avó, dos seus parentes, quem estava na mesa? A Coca. Ou seja, ela sempre participou de momentos afetivos da sua vida. Ela sempre esteve ali em momentos lindos, ao ponto de não se tornar algo perigoso. E mesmo você sabendo que ela causa todas essas coisas ruins, você ainda bebe. Por quê? Você não é conduzido por aquilo que você sabe, e sim por aquilo que você ama. E Jesus faz a pergunta porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabia que aquela multidão, aquelas pessoas que estavam seguindo Ele, não estavam seguindo porque o amavam, e sim porque elas queriam um milagre, porque elas queriam algo para si. Por isso que Jesus pergunta, o que vocês estão procurando quando me seguem? E Ele quer fazer uma pergunta para você que está vendo esse vídeo hoje. Você que segue Jesus, do fundo do seu coração, segue por quê? O que você está procurando? Nós precisamos parar de tratar Jesus como um meio, e sim como um fim. Para ficar melhor o exemplo. Quando você pega um táxi, o táxi é o seu destino? Com certeza não. Você chega no táxi e diz, me leve para tal lugar. Muitas vezes usamos Jesus como táxi. Ó Jesus, na verdade eu quero chegar em tal lugar, eu quero tal milagre, o Senhor para mim é só um meio. Eu uso o Senhor para chegar onde eu quero. Então, eu quero um casamento abençoado, eu quero uma vida financeira abençoada, eu quero saúde, eu quero prosperidade. Então, eu uso o Senhor para chegar onde eu quero. Na verdade, eu não te amo. Eu amo aquilo que o Senhor pode produzir para mim, aquilo que o Senhor pode dar para o meu benefício. E sabe qual é o nome disso, igreja? Sabe qual é o nome que Deus dá para esse tipo de prática? Idolatria. E qual o perigo da idolatria? Quando nós amamos algo acima de Deus, nós vamos amar aquilo mais do que a Deus. Seja o que for. Se você amar o teu filho mais do que a Deus, o teu filho se tornará um inferno na sua vida. Se você amar a sua esposa mais do que a Deus, ela se tornará um inferno na sua vida. Por quê? Qualquer coisa que coloquemos acima de Deus nos trará um dano. Porque nós podemos perder aquilo. Você pode perder o seu filho. Se você colocar o dinheiro, você pode perder o dinheiro. E aquilo se tornará um inferno, porque você perdeu aquilo que você amava. Por isso que Ele exige de nós adoração. Porque Ele sabe que Ele tem que ser o primeiro, porque Ele jamais vai te abandonar. Você jamais vai ficar sem Ele. Ele será para sempre a sua estrutura. É por isso que Ele exige de nós que o adoremos em primeiro lugar. Nós precisamos buscar a Jesus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Esse é o erro de muitos que se frustram pelo meio do caminho. Muitos daqueles que não experimentam o amor de Deus é porque param no meio do caminho. Buscam somente os milagres, os prodígios, os sinais, mas não buscam somente o Senhor por aquilo que Ele é. Voltando ao texto, tem uma parte que me choca. A resposta dos discípulos. Os discípulos, eles olham para Jesus e a resposta deles é muito profunda. Veja o que eles dizem. Rabi, onde moras? Mas Sidney, o que tem de mais nessa resposta? Igreja,
É porque nós não conseguimos, às vezes, compreender a profundidade que teve nessa resposta. Lembra que eu falei do táxi? Que muitas vezes nós usamos como meio para chegar em algum lugar? E se você pega um táxi, você precisa dizer ao taxista para onde você quer ir. Senão ele não sai do lugar. Ou seja, porque o táxi é um meio, ele não é o fim, ele não é o objetivo final da sua vida. Mas quando os discípulos dizem, Mestre, onde moras? Essa pergunta é muito profunda, por quê? Porque eles estão dizendo para Jesus, nós não queremos nada mais, nós não queremos saber de mais nada, nós seguimos durante anos João Batista e agora que nós te encontramos, nós não queremos mais nada, nós não precisamos de mais nada, só o Senhor nos basta, só aquilo que vem de ti nos nutre, nada mais nos completa, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Nos diga, Senhor, onde moras, porque é lá que nós queremos habitar para sempre. Nós não queremos mais nada, nós queremos habitar aonde tu moras. Porque para nós o Senhor não é o meio, para nós o Senhor é o fim, para nós o Senhor é o início. Nós não queremos nada, apenas a tua presença. Você que está vendo esse vídeo hoje, você tem coragem de reconhecer isso? Que muitas vezes você não se relaciona com Jesus por aquilo que Ele é, e sim por aquilo que Ele pode te proporcionar? Examine cada um aqui a sua consciência. Você tem coragem de dizer hoje, Senhor, eu te peço perdão porque eu não amo o Senhor acima de tudo. Eu tenho outros amores acima de vós, eu tenho outras preferências, Senhor, acima de vós. Mas se o seu coração está assim, se você reconheceu que você não tem preferências pelo Senhor, eu quero te ajudar. E como você vai conseguir isso? É simples. Simples não, né? É bem complexo, mas você consegue. Quer saber como? Mudando a sua liturgia. Como assim? Mudando os seus hábitos. Preste atenção nas músicas que você ouve. Preste atenção nas séries que você assiste, os filmes que você assiste, as conversas que você tem no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, o tipo de pessoas que você se relaciona. Você precisa mudar esse ciclo. Você precisa mudar essa liturgia e colocar Jesus como a preferência das suas conversas. Colocar Jesus como a preferência daquilo que você escuta, daquilo que você assiste. Porque mudando a sua liturgia, você vai dizer, Senhor, hoje eu tenho preferência por vós. Não tem como você consumir um monte de lixo durante o dia e querer achar que você vai ter preferência por Jesus, que você vai amar Jesus. Você não vai conseguir. Você só amará o Senhor quando você consumir aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus, aquilo que nutre a sua alma para o reino. E buscar diariamente a presença do Senhor. Buscar diariamente estar diante de Jesus e ter a coragem que os discípulos tiveram. Olhar para Jesus e dizer, Mestre, onde moras? Porque é lá que queremos habitar. E meu irmão, minha irmã, só pode habitar neste lugar onde Jesus mora quem tem preferência pelas coisas do reino. Quem ama a Deus acima de tudo. Quem tem a coragem de colocar tudo e todos abaixo das coisas de Jesus, das coisas do reino. Então faça esse exercício hoje. Tenha preferência por Jesus. Tudo que você for fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Mude a sua liturgia. Preste atenção no que você ouve, no que você vê, no que você fala. Com certeza, colocando tudo isso aqui, na preferência do Senhor, andando segundo as leis do Senhor, você muda a sua liturgia. E aí o seu coração será pleno do nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que São Miguel Arcanjo te proteja de todos os males. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um só coração e uma só alma.